E paz, irmãos, eu falei que na parte da tarde eu ia trazer uma segunda parte. De manhã eu preguei sobre as mulheres, profetas, abençoadas, escolhidas de Deus, como nossa Maria, mãe de Jesus, uma mulher escolhida para trazer o Salvador ao mundo, Mulheres abençoadíssimas, Débora, e assim por diante. E agora, na parte da tarde, eu falei que iria falar sobre as mulheres malignas da Bíblia. Naquela época já existiam as mulheres malignas na Bíblia, Vamos começar. Ali tem exemplo de mulheres tentadoras, mulheres que provocam contendas, mulheres maus, E nós vamos começar um exemplo de uma mulher que ela pecou, que foi Eva, a primeira mulher a pecar. Vendo que aquela árvore era boa de comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar de entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele o comeu. O que aconteceu ali, irmãos? O que aconteceu ali foi que Eva foi enganada pela serpente, Mas não só ela foi enganada pela serpente, como teu esposo foi enganado por ela, Porque eles tinham tudo, eles moravam onde? No paraíso, E Deus disse o que para eles? Dessa árvore é a única árvore que você não vai comer. O fruto dessa árvore não se deve tocar. E aí a serpente, enganando eles, disse que Deus não queria que eles comessem aquele fruto, porque senão eles iam ficar muito sábios, E enxergar muitas coisas. Então, irmão, assim, tem muitas pessoas na casa de Deus, muitos homens, Que Deus está falando para não comer esse fruto envenenado, esse fruto proibido, esse fruto maligno. Pastor não tem que atender irmã em escritório de igreja, não. Sozinho. Não deseje receber esse fruto na sua mesa, na sua sala pastoral. Tenha cuidado com esses frutos. Que a serpente está te enganando, não tem nada a ver, não é pecado não. Pode conversar, pode sorrir, pode dar uma olhadinha, pode dar uma piscadinha, Pode seguir com os olhos, não é pecado não. Essas aí são as ervas das vidas que faz um homem pecar, Essa foi a primeira, E depois nós temos, olha, Dalila, Dalila, ela conseguiu enganar um nazireu de Deus, Um homem de Deus. Ela foi contratada para que descobrisse qual era o segredo da força de Sansão, Qual é o segredo que você está de pé com tantas provas que você passou, varão? Com tantas lutas, como você conseguiu atravessar tanto deserto? Como que você conseguiu estar aí nessa casa agora? Comprar esse carro? Como é que você conseguiu ter essa igreja com mais de 1000 membros? Como é que você conseguiu tantas bênçãos na sua vida em tão pouco tempo? Ele quer usar quem? Dalila, E o homem, quando ele se acha grande, o que acontece? Ele começa a dar ouvido a Dalila. Ele começa a conversar com Dalila. Ele começa a olhar para Dalila. E Dalila só quer descobrir o segredo dele, a mando de Satanás, para destruir a vida espiritual dele. E começa a frequentar a igreja, e começa a ir para os cultos, e começa a dizer que virou cristão. Eu não sei como que vira cristão, acho que coloca os pés para cima, Deve ser isso, põe a cabeça para baixo e coloca os pés para cima. Eu virei cristã agora. Porque ela foi virada de cabeça para baixo, de pé para cima. Não existe virei cristão. Essa palavra não existe. Eu sou cristã.
eu sou uma serva de Deus, é diferente, mas eu virei cristã. Para mim, ó, é pegar um crente que nem é nada, né? E colocar ele de cabeça para baixo e os pés para cima. Aí você virou cristã. Tem muito assim, viu? Que diz que virou cristão, mas é porque fez uma estrela lá e ficou de ponta cabeça com os pés para cima. Mas de cristã não tem nada. Aprenda isso, tá? E aí, enquanto ela não descobriu a grande força, aonde estava a grande força de Sansão, aquele nazireu de Deus, que porque ele era protegido nas estradas, porque ele era protegido aonde ele tivesse, né? Aonde ele caminhasse, nos desertos que ele caminhasse, ele podia armar um buraco ali, ele podia até machucar, cair, mas Deus estava com ele. Mas o diabo queria o quê? Tirar aquela proteção de Sansão. Queria descobrir qual era aquela força, né? E ele, como nazireu de Deus, ele pecou pelo pecado da carne. E o que aconteceu? O fim dele foi trágico, né? Numa moenda, cego. E sendo escravo, né? Do seu inimigo. Olha o que acontece com aquele que não vigia, né? Aquele que não escuta Deus, que afasta do caminho do Senhor, né? Que triste, né? Depois nós temos também uma pessoa que foi muito maligna, né? Eita, que foi Jezabel, né? Governa tu com o efeito do reino de Israel, levanta-te, come, alegre o coração e darei a vinha de Nabote, o Jerelita. Aquela mulher era tão maligna, que ela conseguiu seduzir Acabe de tal maneira que Acabe ficou cego. Acabe só fazia o que era mal, né? Só o que era mal aos olhos do Senhor, um homem que era temente a Deus. Mas Jezabel a instigava a fazer o mal. Enquanto ele não matou Nabote, enquanto ele não tomou a sua vinha, enquanto Jezabel não conseguiu arrancar a vinha dele. Por quê? Porque ela se deitou com o filho dele, né? E ela o desejava e ele não a queria. E ela, furiosa, instigou, ela fez com que ele desejasse a vinha, né? Ali do servo de Deus. Por um erro do filho dele. Olha o preço que ele pagou, a morte, né? Por quê? Porque não vigiou. Nabote pagou pelo erro do filho. E Acabe ficou tão interessado naquela vinha, de tanto que Jezabel fez a cabeça dele. Ele tentou comprar, não conseguiu, né? Mas ela deu de presente a ele. A que preço? A que preço? Então, irmão, a que preço você vai estar ouvindo o inimigo na sua vida? Você vê que mulheres malignas, né? Uns exemplos. Dalila, Jezabel, né? Temos aqui também Zeres. Essa mulher, ela instigou, né, a fazer uma forca para enforcar Mordecai. Para quê? Porque ela era maligna. E isso agradou o coração de Ramã, que era maligno, e ouvia aquela mulher maligna. Então ela falou, então, faça uma forca, enforque Mardoqueu, faça isso. Ela instigou o mal no coração dele. Ele já era mal, né? Ele já era mal. Ramã já era mal. Mas ficou mais mal aí porque a sua própria mulher, usada por Satanás, instigou ele a fazer aquela forca para enforcar Mardoqueu. Mas quem caiu nela? Ele mesmo.
Irmãos, fuja do mal, meu irmão. Pessoas malignas é o que mais tem nesse mundo. Pessoas que... A esposa de Jó, quando tudo estava dando certo para Jó, ela era contente, mas quando Jó perdeu tudo e aconteceu aquela tragédia toda, ela disse o que para Jó? Abandona esse Deus e morre, né? Por quê? Porque ela se tornou maligna. As pessoas só é boa para Deus, será quando está tudo bem? E quando está lá no deserto? E quando está na prova? E quando está no vale? Meu Deus, você souber o que eu e o pastor Jailton passamos nesses 40 anos, irmãos, vocês não têm noção. Quantas lágrimas nós choramos de sangue, de dor, de desprezo, de abandono. Eu e ele sabe, ninguém sabe. Deus sabe. E aqueles que viravam a costa para nós. Uma pessoa que o pastor mais amava foi a que mais virou a costa para ele. Não fez nada para ajudar, nada. Ele chorou muitas vezes por causa dessa pessoa. Porque quando ele podia, ele ia lá e ajudava essa pessoa. Mas a Bíblia fala que Deus não permite que essas pessoas te ajudem. Porque Deus sabe quem são realmente no seu íntimo, no seu interior. Então tem pessoas que Deus não vai permitir que te ajudem. Quando você está no vale, quando você está na prova, Deus sabe quem é que Ele vai levantar para te ajudar, viu? É quem você menos espera, a ajuda vem de onde você menos espera, irmãos. Por isso que eu digo, irmão, Deus seja louvado, porque Ele cuida de nós. E tem as mulheres sedutoras, né? Porque os lábios da mulher adúltera destilam favo de mel, e suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargo como absinto, e aguda como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, e seus passos levam ao inferno. E diz: assim diz o Senhor: ai dos que cosem pulseira mágica para todos os braços, e faces véus de diferente comprimento para suas cabeças, a fim de caçarem as almas. Caçarei as almas do meu povo, e mais preserva as suas. Então, né? O que Deus está dizendo aqui? Por que nós falamos sempre na palavra, na mensagem, eu e o pastor Jailton, sobre caçadoras de almas? Porque é bíblico, meu irmão. Elas fazem aqueles céus, se arrumam, fica com aqueles olhão de demônio, né? Fica lá. Por quê? Cabelo de todos os tamanhos, né? Véus é cabelo de todos os tamanhos, curto, comprido. Por quê? Para caçarem as almas do meu povo, pensando em estar preservando a delas. Aquele que se deixa ser caçado por uma carniceira, caçadora de alma. Eita, eita, eita. Essa, meu irmão, minha irmã, esse tá perdido, viu? Vós me profanaste entre o meu povo por um punhado de cevada e por um pedaço de pão, para matares a alma que não haviam de morrer, para guardarem viva a alma que não haviam de viver, mentindo assim para o meu povo que escuta a mentira. Por alguma coisa, por um prato, por um manjar estragado, você trocou a sua vida pela morte, né? Acreditou nos lábios mentirosos: eu te amo,
eu não sei viver sem, eu te desejo, você é isso, você é aquilo. E o ego da pessoa, acreditando nas palavras das caçadoras de alma, se perdeu. Foi o que aconteceu com Sansão, com Acabe, né? Com Ramã. Por quê? Ouviram essas mulheres, se perderam. Irmãos, nós temos que estar vigiando o tempo todo. Essas pessoas querem colocar pulseiras mágicas nos seus braços, algema invisível. A partir do momento que você cai numa dessa armadilha, dessa cilada, no seu braço é colocada uma pulseira mágica, uma algema que você não enxerga, uma amarração feita no centro de macumba, na feitiçaria, em vários lugares. São pulseiras consideradas pulseira mágica, porque você não enxerga, os teus olhos não enxergam, são invisíveis aos teus olhos, mas foi feita uma amarração. E a pessoa, quando ela desvia do caminho do Senhor, ela está suscetível a tudo isso, a todas essas maldições. Eita, eita. Aí depois, né, nós vamos lá, Herodias e Salomé, né? A filha de Herodias, Salomé, para que matasse o profeta, ela dançou para agradar Herodes, né? Dançou lá, seduziu Herodes com uma dança hipnotizante, para que ele trouxesse a cabeça do profeta na bandeja de João Batista, né? Mulheres malignas. Aquela época já existiam essas mulheres malignas, maldosas. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, irmãos. E hoje não está diferente, não. Tem muitas pessoas dançando sensualmente e homens caindo, mas a cabeça deles estão sobre a bandeja. O demônio fala assim para a pombagira dele: vai lá e destrói a vida desse profeta, vai lá e destrói a vida desse obreiro, vai lá e destrói. E aí ela começa aquela dança sedutora, com os olhos, com um sorrisinho, com piscadinha, com tudo que é do Satanás, né? E aí quando ele viu, a cabeça dele já está na bandeja. João Batista, a cabeça dele foi para a bandeja porque Herodes, seduzido, e olha que ele respeitava João Batista, hein? Ele tinha temor, mas a carne podre dele falou mais alto, né? A carne estragada dele o levou mais para o inferno. Por quê? Porque ele mandou decepar a cabeça de João Batista para agradar a própria mulher, né? Para agradar a Herodias e Salomé, né? Então, irmão, a Bíblia fala assim, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, né? O que dará o homem em troca da sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Ei, o que você tem dado em troca da sua alma? O que o diabo tem oferecido para você em troca da sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, a Bíblia diz, e perder sua alma? Você sabe que o mais me entristece é que esses homens que estão de Deus, que têm caído, eles têm vendido a alma dele para o diabo a troco de resto podre, estragado, endemoniado. Pessoas malignas até nos ossos. O que é de profeta que tem se desviado, saído da presença de Deus? Eu e o pastor conhece alguns. Isso é muito triste, meu irmão. Ei, sacrifica essa carne tua com jejum e oração. Fuja
dessas mulheres malignas. Cuidado com essas mulheres que sobem no teu altar, viu? Vitrine de Satanás, sedutoras. Eita, eita, eita. Eita. Eu já fui chamada de general, de polícia, de tudo eu já fui chamada. De soldado. Mas eu tenho orgulho, eu quero mais é que me chame de tudo isso. Porque eu sou general, sou soldado, sou tudo isso de Cristo. Eu não ligo não. Sargentona. Irmãos. Lá vem a sargentona. Eita glória. Cangaceira. Já fui chamada de cangaceira. Cangaceira? Eu não me importei não. Chame do que você quiser. Mas Deus é na minha vida. E eu não vou deixar de pregar a verdade para agradar ninguém desse mundo, não. Eu vou pregar o que Deus me mandar. Vocês vão ver a hora que o Deus desses que vocês estão chamando de cangaceira puser a mão em vocês. Aí vocês vão vir aqui pedir oração para mim. Vou na minha igreja lá pedir oração para mim. Tem muita gente que escuta as minhas mensagens, é que desce a boca. Eita glória, mas é bom. É sinal que está te incomodando. É sinal que eu estou incomodando o inferno, né? E quando a luz incomoda as trevas, Deus aplaude. Aprenda isso, viu? Se você não estiver incomodando as trevas, é porque você está fora da palavra de Deus. Aprenda isso. Eita glória. Então, irmão, medita nessa palavra. Eu falei que ia trazer e trouxe. Tá? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Depois que você vendeu a sua alma, que o diabo te fez uma oferta pela sua alma e você vendeu, aí você pode ser o homem mais rico do mundo, mas você não vai conseguir comprar a sua alma de volta, e nem a sua salvação. Você pode ter todas as propriedades do mundo, trilhões em dinheiro, em ouro, em tudo, mas a sua alma você não vai conseguir resgatar do inferno mais. Não é a pastor Ivete que está dizendo, é a palavra de Deus. Olha o que ele diz aqui. Olha, presta bastante atenção. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Nada. Nem todo diamante, nem todo ouro, nem toda joia, nada vai trazer tua alma de volta. Depois de ter sido lançada no inferno, ela não tem como ser resgatada, meu irmão, minha irmã. Por isso, medite nessa palavra, homens e mulheres de Deus. Não venda a tua salvação pro diabo por causa de um homem bonito, malhado, né? Um homem que tá jogando chave dele para cima de você, não. E você, homem, não troque a sua salvação por mulheres que se dizem Jezabéis, que são Jezabéis da vida, né? Dalila, Jezabel, Zeres. Não troque tua salvação por esse tipo de mulher. Viu? Medite nessa palavra, nessa tarde, que o Senhor tem para vocês. Lembra-se que não tem nenhum dinheiro que vai resgatar tua alma mais. Sansão não resgatou a alma dele, não. Ficou lá na moinha, lá, ó, cego e rodando uma moinha, né? É, vigiar e orar o tempo todo. O tempo todo, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês, mulheres valorosas, homens valorosos.
Que Deus seja louvado pelas nossas vidas. Deus te abençoe grande e poderosamente. Entre aí no nosso canal, deixe teu joinha, se inscreva, viu? E deixe teu comentário, o que você achou dessa mensagem. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.